Existe uma imagem que incomoda muita gente quando se olha para o mapa dos Emirados Árabes Unidos hoje. Não é a imagem dos arranha-céus de Dubai, não é a imagem do petróleo, dos carros de luxo ou das ilhas artificiais. É outra coisa. São linhas. Linhas longas, frias, calculadas, atravessando o deserto como se alguém tivesse decidido rasgar a lógica daquela região e desenhar um novo futuro por cima da areia. E a pergunta que isso levanta é desconfortável. Por que um país que nunca teve um trem de passageiros decidiu, de repente, construir uma rede ferroviária capaz de ligar 11 cidades e regiões, atravessar 7 emirados e mudar para sempre a forma como o poder circula dentro e fora do seu território? Porque isso não parece apenas uma obra, parece um recado. Durante décadas, os Emirados se acostumaram a ser vistos como uma potência de vitrines, riqueza, turismo, prédios monumentais, aeroportos eficientes, portos estratégicos. Mas agora o jogo parece ter mudado de nível. Em 2026, o país se prepara para inaugurar o primeiro serviço de trem de passageiros de toda a sua história. Não estamos falando de um pequeno experimento local. Estamos falando de uma malha de 1.200 quilômetros, capaz de conectar os principais centros do país, encurtar distâncias, reduzir dependências e criar uma nova espinha dorsal para a mobilidade nacional. E quando a gente olha com atenção, percebe que o mais impressionante não é só o trem. É a velocidade com que tudo aconteceu. Até pouco tempo atrás, os Emirados simplesmente não tinham tradição ferroviária de passageiros. Zero. Nenhuma cultura consolidada em torno de trilhos. Nenhuma imagem histórica de grandes estações. Nenhuma herança nacional ligada a esse tipo de transporte. E mesmo assim, em poucos anos, o país saiu do nada para um projeto gigantesco, tecnicamente complexo e politicamente simbólico. Isso por si só já chama a atenção. Mas fica ainda mais impactante quando entra o detalhe que muda tudo. Essa ferrovia foi construída no deserto, e construir no deserto não é um detalhe romântico. É um pesadelo de engenharia. Entre 2020 e 2023, cerca de 900 quilômetros de trilhos foram implantados em um ambiente que parece fazer de tudo para impedir esse tipo de obra. O solo pode atingir temperaturas próximas de 60 graus. Tempestades de areia podem cobrir trechos em minutos. O terreno é instável, arenoso, ingrato. Não há pedra natural suficiente para o lastro ferroviário. Foi preciso importar enormes volumes de brita e material de base de outras regiões. Os trilhos precisaram ser adaptados para suportar dilatações térmicas extremas. As fundações tiveram de ser pensadas para resistir a um cenário em que a própria Terra parece se mover contra a lógica da estabilidade. E apesar de tudo isso, a obra avançou. Avançou rápido. Avançou dentro do prazo. Avançou sem o tipo de colapso orçamentário que costuma assombrar grandes projetos públicos ao redor do mundo. E é justamente aqui que a narrativa deixa de ser apenas técnica e começa a ficar estratégica. Porque quando um país consegue entregar, em tempo recorde, uma infraestrutura dessa escala em um ambiente tão hostil, ele não está apenas mostrando capacidade de execução. Ele está demonstrando poder de coordenação, disciplina de Estado e ambição de longo prazo. Em outras palavras, está mostrando que tem um plano. Pense no impacto prático disso. A ligação entre Abu Dhabi e Dubai, dois dos centros mais importantes do país, deve cair para cerca de 1 hora de viagem. Rotas iniciais devem conectar também Fujairah, em uma operação faseada, integrando áreas estratégicas de oeste a leste. Pela primeira vez, vai ser possível imaginar uma rotina em que alguém viva em um emirado, trabalhe em outro e se desloque com previsibilidade, conforto e velocidade, sem depender completamente do carro ou do congestionamento.
Isso muda a economia do tempo, muda a lógica da ocupação urbana, muda a dinâmica do mercado de trabalho, muda até a geografia do valor imobiliário. Mas seria ingênuo enxergar isso apenas como mobilidade, porque a Etihad Rail, estatal responsável pelo projeto, não surgiu ontem. A malha de carga já está em operação e já provou o valor econômico, especialmente no transporte de insumos estratégicos, reduzindo o número de caminhões em certas rotas e reforçando a eficiência logística nacional. Ou seja, antes mesmo de carregar passageiros, a ferrovia já mostrou que serve como instrumento de competitividade. E quando um sistema desses passa a mover carga, pessoas, tempo e integração territorial ao mesmo tempo, ele deixa de ser transporte. Ele vira infraestrutura de poder. É por isso que essa história irrita tanta gente. Irrita porque expõe contraste. Irrita porque mostra que um país sem tradição ferroviária conseguiu fazer em menos de uma década o que muitos outros prometem há décadas e não entregam. Irrita porque desmonta a desculpa de que certos projetos são impossíveis, lentos demais ou complexos demais. Irrita porque revela que, quando existe prioridade real de Estado, financiamento garantido, cronograma rígido e execução coordenada, até o deserto pode virar corredor de integração nacional. E não para por aí. A Etihad Rail faz parte de algo ainda maior. Uma visão regional conectada ao projeto ferroviário do Golfo, que pretende integrar vários países da região em uma lógica muito mais ampla de circulação. Quando essa ambição é colocada sobre a mesa, os trilhos dos Emirados deixam de parecer um projeto doméstico e passam a parecer uma peça central de um tabuleiro regional. Não é só Abu Dhabi se conectando a Dubai. É a construção de uma plataforma física para ampliar influência, reduzir custos logísticos, aumentar competitividade e fortalecer posição geopolítica. Quem controla corredores, controla fluxos. Quem controla fluxos, controla oportunidades. E quem antecipa essa disputa, normalmente chega antes, na próxima fase do poder. Essa talvez seja a dimensão mais importante de toda essa história. Os Emirados entenderam que o século XXI não será definido apenas por petróleo, finanças ou skylines cinematográficos. Será definido por conectividade, por infraestrutura inteligente, por capacidade de integrar território, cadeia produtiva, portos, centros urbanos e rotas estratégicas em um único sistema funcional. E quando um país faz isso em uma região sensível, cercada por disputas, interesses cruzados e ambições rivais, ele não está apenas se modernizando, ele está se posicionando. E posicionamento, em geopolítica, vale ouro. Os trens previstos, com velocidade de até 200 km por hora, capacidade para cerca de 400 passageiros, Wi-Fi, tomadas individuais e integração com outros modais ajudam a vender a imagem de modernidade. Mas o acabamento confortável é só a superfície. O que realmente importa é o que corre por baixo dessa superfície. A mensagem de que os Emirados querem ser mais do que um ponto de passagem global. Querem ser um centro organizador, um eixo. Um país que não apenas participa das rotas do futuro, mas ajuda a desenhá-las. Talvez seja por isso que essa ferrovia pareça tão maior do que os próprios trilhos. Ela fala de velocidade, mas também fala de soberania. Fala de transporte, mas também fala de planejamento estatal. Fala de passageiros, mas também fala de estratégia regional. E no fundo, ela lança uma pergunta incômoda para o resto do mundo. Se foi possível fazer isso no deserto, sob calor extremo, areia instável e desafios técnicos brutais, então quantas das nossas desculpas sobre atraso, paralisia e incapacidade são realmente técnicas? E quantas são apenas falta de decisão?
Os Emirados decidiram. E quando decidiram, moveram areia, aço, bilhões e tempo a favor de uma visão. Agora, o mundo observa. Observa porque sabe que essa não é apenas a inauguração de um trem. É a inauguração de uma nova lógica de poder regional. Uma lógica em que infraestrutura não é cenário, é arma silenciosa. Não é promessa de campanha, é ferramenta de influência. Não é só engenharia, é estratégia em estado puro. E talvez o mais impressionante seja isso. Enquanto muita gente ainda discute se deve agir, os Emirados já estão com os trilhos prontos. A pergunta agora não é se esse projeto vai mudar o país. Isso ele já começou a fazer. A pergunta é até onde essa ambição pode chegar. E, mais importante, quem vai conseguir reagir a tempo? Porque no fim das contas, quem constrói os caminhos de amanhã não está apenas facilitando viagens. Está escolhendo quem terá vantagem no mundo que vem depois. E você? Acha que isso é só transporte ou é uma manobra geopolítica muito maior do que parece? Escreve aqui nos comentários a sua visão, porque essa discussão está só começando. E compartilhe este vídeo com quem ainda não percebeu que, no meio do deserto, os Emirados podem ter colocado em movimento muito mais do que um trem.